Você já sentiu que está preso em ciclos que continua repetindo? Você ora. Você adora a Deus. Você quer segui-lo de verdade. Mas, de alguma forma, as mesmas tentações continuam voltando. As mesmas distrações. A mesma raiva. O mesmo medo. A mesma preguiça. Os mesmos pecados secretos. Parece que algo sempre puxa você para trás. A Bíblia explica essa batalha de forma muito clara. Em Gálatas 5:17 está escrito: porque a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito deseja o que é contrário à carne. Todo cristão vive uma guerra constante entre a carne e o espírito. A carne quer conforto sem disciplina. A carne quer prazer sem obediência. A carne quer controle sem rendição. Mas o espírito conduz você para a vida, para a paz, para a santidade, para a sabedoria e para uma intimidade maior com Deus. E aqui está uma verdade poderosa. A carne cresce quando você a alimenta. Mas ela enfraquece quando você a deixa sem alimento. Neste vídeo você vai descobrir 6 hábitos bíblicos capazes de destruir o poder da carne e fortalecer o Espírito de Deus na sua vida. Esses hábitos não são apenas rotinas religiosas. São armas espirituais. E se você permanecer até o final, vai descobrir por que uma simples decisão diária pode transformar completamente seu relacionamento com Deus. Hábito número 1: a oração diária. Uma das formas mais rápidas de fortalecer seu espírito é desenvolver uma vida consistente de oração. Não apenas orar em momentos de emergência. Não apenas quando tudo está dando errado. Mas manter uma comunicação diária com Deus. O próprio Jesus nos deu esse exemplo. Mesmo sendo filho de Deus, ele separava tempo para orar. Lucas 5:16 diz: Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Pense nisso por um instante. Se Jesus precisava orar, quanto mais nós? A oração não é uma demonstração de espiritualidade. É uma demonstração de dependência. A carne diz: resolva sozinho. Você não precisa de Deus agora. Ore depois. Mas a oração destrói o orgulho porque nos lembra que sem Deus não somos fortes. Muitas pessoas perdem batalhas espirituais antes mesmo da tentação chegar. Por que não passaram tempo suficiente com Deus antes da batalha? Jesus alertou seus discípulos em Mateus 26:41. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Seu espírito pode desejar sinceramente seguir a Deus. Mas sua carne continua sendo fraca. E a oração fortalece o homem interior. Imagine tentar sobreviver em uma guerra sem armas. É exatamente assim que muitos cristãos vivem hoje. Passam horas nas redes sociais. Mas apenas alguns minutos em oração. Depois se perguntam por que se sentem espiritualmente vazios. A oração muda isso. Quanto mais você ora, mais sensível se torna à voz de Deus. As tentações ficam mais fáceis de reconhecer. As convicções ficam mais fortes. E a paz começa a substituir o caos. Hábito número 2: o poder do jejum. O jejum é uma das disciplinas espirituais mais poderosas da Bíblia. Mas muitas pessoas o evitam porque a carne odeia desconforto. Jejuar é muito mais do que apenas deixar de comer. É treinar seu corpo para não controlar você. A carne está sempre exigindo algo. Eu quero isso agora. Eu quero conforto. Eu quero prazer. Eu quero satisfação imediata. O jejum interrompe esses impulsos. Antes de enfrentar Satanás no deserto, Jesus jejuou durante 40 dias. Antes do poder espiritual veio a disciplina. Antes do ministério público veio o sacrifício. O jejum enfraquece os desejos da carne e aumenta a sensibilidade espiritual. Vivemos em uma cultura que nos ensina a satisfazer qualquer desejo instantaneamente. Está com fome? Peça comida imediatamente. Está entediado? Abra as redes sociais. Está triste? Procure distrações. Está estressado? Busque entretenimento. Mas o jejum ensina paciência. Ensina rendição. Ensina domínio próprio. Isaías 58 nos mostra o tipo de jejum que agrada a Deus. Não se trata de aparência religiosa. Trata-se de humildade e transformação. Quando os cristãos jejuam com sinceridade, algo muda espiritualmente. O foco fica mais claro. A dependência de Deus se aprofunda. E muitos ídolos escondidos começam a aparecer. Porque, às vezes, a carne não é apenas pecado.
Às vezes é qualquer coisa que ocupa o lugar que deveria pertencer a Deus. Hábito número 3. Alimente sua mente com a palavra de Deus. Romanos 12:2 diz: Não se conformem com este mundo, mas sejam transformados pela renovação da sua mente. A transformação começa na mente. O verdadeiro campo de batalha muitas vezes não está ao seu redor. Está dentro de você. Muitas pessoas alimentam a mente diariamente com medo, impureza, negatividade, fofoca, raiva e distrações. Depois se perguntam por que estão espiritualmente fracas. Aquilo que você consome molda quem você se torna. Imagine alguém que se alimenta apenas de comida sem valor nutritivo durante anos. Com o tempo, seu corpo enfraquece. O mesmo acontece espiritualmente. Se sua mente consome escuridão constantemente, seu espírito também enfraquece. É por isso que a palavra de Deus é essencial. Hebreus 4:12 declara: A palavra de Deus é viva e eficaz. A Bíblia não é apenas informação. Ela é alimento espiritual. Quando Jesus foi tentado por Satanás no deserto, ele não respondeu com opiniões. Não respondeu com emoções. Respondeu com as Escrituras. Repetidamente Jesus declarou: Está escrito. Isso é guerra espiritual. O inimigo ataca com mentiras. Mas a palavra responde com a verdade. E quanto mais verdade ocupa sua mente, mais a carne perde força. Você começa a pensar diferente. Reagir diferente. Desejar coisas diferentes. O Espírito Santo usa as Escrituras para transformar seu coração de dentro para fora. Mesmo alguns poucos versículos por dia podem começar a mudar sua vida espiritual de forma extraordinária. Hábito número 4. A força da obediência. Uma das maiores mentiras da carne é esta: um pequeno compromisso não faz diferença. Mas pequenos compromissos endurecem o coração. Uma pequena mentira. Um pecado escondido. Um pouco de amargura. Uma pequena rebeldia. Tudo isso cria distância espiritual entre você e Deus. Tiago 1:22 diz: Não sejam apenas ouvintes da palavra. Pratiquem o que ela ensina. O crescimento espiritual verdadeiro acontece através da obediência. Não apenas ouvindo sermões. Não apenas assistindo vídeos cristãos. Não apenas compartilhando versículos. Mas obedecendo. Às vezes Deus pede que você perdoe alguém. Às vezes pede que você se afaste de relacionamentos prejudiciais. Às vezes pede que você abandone hábitos que estão destruindo sua vida. E a carne luta contra isso. Porque obedecer quase sempre exige sacrifício. Mas cada ato de obediência enfraquece a carne. Pense em Abraão. Quando Deus o chamou para deixar sua terra, ele obedeceu sem conhecer todos os detalhes do plano. Isso é fé. A obediência declara: Deus, eu confio mais em ti do que nos meus sentimentos. E toda vez que você obedece, seu espírito se fortalece. Hábito número 5. O poder da adoração. A adoração é muito mais poderosa do que muitas pessoas imaginam. E adorar não significa apenas cantar músicas na igreja. Adorar significa direcionar seu coração para Deus. O Salmo 100 declara: Adorem o Senhor com alegria. A carne constantemente nos faz olhar para nós mesmos. Meus problemas. Meus medos. Minhas preocupações. Meus desejos. Mas a adoração muda completamente o foco. De repente, Deus se torna maior do que qualquer situação. Veja o exemplo de Paulo e Silas. Eles estavam presos, acorrentados, feridos. Mas escolheram adorar. E enquanto adoravam, Deus agiu poderosamente. A prisão tremeu. As correntes se romperam. As portas se abriram. A presença de Deus transformou completamente aquela situação. Muitas vezes a carne perde força quando paramos de ampliar nossos problemas e começamos a ampliar a grandeza de Deus. Por isso o inimigo tenta distrair os cristãos da adoração. Porque a adoração lembra quem Deus é. E quando você encontra a presença de Deus, muitos desejos pecaminosos começam a perder o controle sobre sua vida. Hábito número 6. Cerque-se de pessoas piedosas. As pessoas ao seu redor influenciam sua vida espiritual muito mais do que você imagina. 1 Coríntios 15:33 declara: As más companhias corrompem os bons costumes. Se você vive cercado de negatividade, tentações, fofocas e influências erradas, sua caminhada espiritual será afetada. A carne se fortalece em ambientes onde o pecado é normalizado. Mas relacionamentos saudáveis fortalecem o espírito. A igreja primitiva entendia isso muito bem.
Eles oravam juntos, aprendiam juntos e encorajavam uns aos outros. Nunca fomos criados para lutar sozinhos. O inimigo ama o isolamento. Porque pessoas isoladas se tornam pessoas vulneráveis. Às vezes um único amigo cheio de fé pode ajudar você a sair da escuridão espiritual. Alguém que o incentive a orar. Alguém que o lembre da palavra de Deus. Alguém que fale a verdade quando você estiver fraco. E, às vezes, é necessário tomar decisões difíceis sobre quem terá acesso à sua vida. Não porque você odeia pessoas, mas porque valoriza sua saúde espiritual. As pessoas mais próximas de você muitas vezes influenciam diretamente seu futuro. A batalha entre a carne e o espírito é real. Mas Deus não o deixou sem recursos. Através da oração, do jejum, da palavra de Deus, da obediência, da adoração e dos relacionamentos piedosos, a carne começa a perder força. E o Espírito de Deus começa a transformar sua vida. Gálatas 5:16 traz uma promessa poderosa. Andem pelo Espírito e jamais satisfarão os desejos da carne. Perceba que a Bíblia não promete perfeição instantânea. Isso é uma caminhada diária. Uma rendição diária. Uma escolha diária. Uma batalha diária. Mas cada passo em direção a Deus fortalece seu espírito mais do que você imagina. E quando seu espírito se fortalece, sua vida começa a mudar de maneiras que somente Deus pode realizar. Senhor, ajuda-me a andar no Espírito. Amém. Antes de sair, eu quero fazer um convite. Se Deus falou com você através desta mensagem, não ignore esse chamado. Escreva nos comentários: eu escolho seguir a Deus. Esse simples ato pode ser o início de uma transformação poderosa em sua vida. Curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa desta palavra e ajude esta mensagem a alcançar mais pessoas. E se você quer receber mais conteúdos que fortalecem sua fé, renovam sua mente e aproximam você de Deus, inscreva-se agora no canal. Lembre-se, Deus ainda está trabalhando em sua vida, mesmo quando você não consegue ver. Nos vemos no próximo vídeo.